Vamos falar sobre suplementação, mas eu quero comentar hoje sobre aqueles suplementos que a gente manda para a farmácia de manipulação, diferente dos suplementos que a gente já compra pronto nas farmácias convencionais, lojas de produtos naturais e até mesmo nos sites de suplementos, que ele já vem totalmente pronto. E aí, você tem alguma dúvida? Você confia nos suplementos que a gente manda para a farmácia de manipulação? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou explicar para vocês a diferença. Esses dias eu estava viajando e uma amiga viu a suplementação que eu tomo e questionou: Mônica, você confia nessa suplementação que você manda manipular? Porque eu não confio, eu não tomo nada de suplementos ou medicamentos que é feito na farmácia de suplementação. Bom, a resposta que eu dei para ela é a mesma que eu vou dar para vocês. É claro que para a gente confiar de fato nessa suplementação ou medicamento que é manipulado, né, feito para uma farmácia menor, a gente precisa primeiro confiar naquela empresa, naquela farmácia. Então nós, como profissionais, nós temos critérios para avaliar se de fato aquela farmácia segue todo um controle rigoroso de qualidade, né? A gente tem todo um acompanhamento e a proximidade com o farmacêutico responsável pelaquela farmácia. Então é bem diferente quando a gente tem esse olhar crítico e clínico, né, como profissional, para a gente saber para onde direcionar o nosso cliente, para que de fato ele procure uma farmácia que nós podemos confiar na qualidade. Agora, é claro que infelizmente existem muitas empresas no mercado que acabam visando apenas o lado financeiro e pode não ter um controle tão grande a nível de qualidade, de segurança, enfim. Isso acontece em qualquer empresa, tanto das grandes empresas quanto das menores. Então, eu, Mônica, ao longo de todos os anos que eu venho estudando com os melhores profissionais, os melhores cursos, hoje eu trabalho muito pouco com a prescrição de suplementos já prontos, ou seja, esses que a gente encontra em farmácia, loja de produtos naturais, como eu disse, em sites. Por quê? Eu trabalho com individualidade, que é a melhor forma da gente trabalhar com o paciente, trazer resultado para esse paciente, é trabalhar com individualidade. Quando a gente trabalha com individualidade, é muito difícil a gente encontrar no mercado um produto que seja totalmente compatível e pronto para o meu paciente, para o quadro clínico do meu paciente, entende? Então, o que acontece? Quando eu vou atender um paciente, um quadro clínico específico, vamos supor, um paciente que ele tenha sensibilidade a glúten, que é muito comum isso, alergias alimentares, e aí vamos supor que ele tenha ainda enxaqueca. Então, esse paciente eu preciso tomar muito cuidado com corantes, com o próprio glúten, essa contaminação. Então, eu preciso personalizar a suplementação desse paciente. Então, quando eu mando para a farmácia, eu vou colocar todas as orientações. Enviar cápsulas livre de contaminação de glúten, de lactose, livre de corantes, porque, ou seja, se eu estou atendendo um paciente que tem alergias e enxaqueca, todo esse corante que vier envolto na cápsula pode trazer consequências para o meu paciente, mesmo que dentro da cápsula tenha compostos bons, ativos bons, mas aquela cápsula tão bonitinha, tão delicadinha, pode ser o suficiente para estragar todo o resultado do paciente. Então são esses detalhes. Além do que, eu preciso também avaliar a dose. Então isso é muito individual. Como que eu vou avaliar a dose dessa suplementação para o meu paciente? Através do estilo de vida, alimentação, sinais e sintomas, funcionamento do estômago, do intestino, exames bioquímicos, exames biofísicos. Eu tenho que entender todo o sistema orgânico daquele paciente para personalizar as doses. Cada paciente vai necessitar de uma dose específica. Quando esse suplemento vem pronto, ele já vem com a dose, entre aspas, né? Uma fórmula fechada. E aí ali eu não consigo mais mexer. Então aquela dose pode ser muito alta ou muito baixa para o meu paciente. Por exemplo, se o meu paciente já estava tomando um suplemento que contém selênio, que outro profissional já prescreveu, aí eu prescrevo para ele um suplemento, um complexo vitamínico, que também vai vir selênio, ou seja, ele está com uma dose muito alta de um mineral que não é interessante a gente ter em excesso no nosso corpo. Ou uma vitamina lipossolúvel, vitamina A, vitamina E, que não é interessante a gente tomar em excesso.
Então, se o próprio paciente tem o hábito de comprar vários desses suplementos e ele não vai saber avaliar a composição, ele pode estar tomando um excesso de vitaminas. Algumas vitaminas não tem problema, o nosso próprio corpo vai eliminar, como por exemplo a vitamina C, o nosso corpo ele vai eliminar pela urina. Mas tem vitaminas, como eu disse, a lipossolúvel, como vitamina A e E, ela pode sim trazer um nível de toxicidade para o nosso organismo que não vai ser interessante. A questão aí dos corantes que eu disse, isso aí é bem curioso, porque na prática clínica a gente observa o relato de vários pacientes que começaram a tomar suplementação, né, de farmácias, como eu disse, os convencionais, que geralmente vem cápsulas coloridas. E aí ali tem muitos corantes, conservantes e causando sensibilidade gástrica nesses pacientes. Uma outra observação que eu quero fazer é, por exemplo, com as gestantes, que eu acompanho muitas gestantes. Gente, quando eu vejo a composição daqueles suplementos prontos de farmácia, dói meu coração. Gente, dói demais, porque infelizmente muitos profissionais não têm o olhar clínico que a gente acaba tendo, que tem essa visão mais holística. Então acaba prescrevendo aquela marca conhecida de suplemento polivitamínico, que tem tudo de A a Z, e a gestante tomando aquilo, gente, cheio de corante, cheio de conservante. Quando eu vou ler a composição, dói demais. Então são esses detalhes que faz com que eu, Mônica, profissional, prefira prescrever a suplementação manipulada, para que meu paciente ele tenha total qualidade naquela suplementação, perante a farmácia que eu vou orientar, que eu confio, perante a minha prescrição, que vai ser personalizada para aquele quadro clínico. Então, eu vou personalizar a dose, a qualidade daquele ativo. Por exemplo, um paciente que tem um intestino mais preguiçoso, preso, geralmente as pessoas hoje em dia já sabem, né, que o magnésio ajuda bastante na saúde intestinal. Mas tem várias formas bioquímicas, várias formas químicas do mineral magnésio. Cada forma química desse mineral vai ter uma ação específica em nosso organismo. Vai ter o mineral magnésio específico para cérebro, cognição, para o estudo, para evitar enxaqueca. Vai ter o mineral magnésio que vai ser ótimo para a saúde intestinal, como o citrato de magnésio, como o cloreto de magnésio e por aí vai. Então, o olhar clínico do profissional, ele vai direcionar qual é, de fato, a composição que deve ter nessa suplementação. Uma outra questão que acontece muito é, por exemplo, quando a gente suplementa o ferro, né, que é tão comum a gente precisar prescrever, principalmente para as mulheres. Quando a gente suplementa o ferro convencional das farmácias, no geral prende o intestino de uma criança, da mulher que a gente está prescrevendo, pela qualidade. Geralmente é um ferro, um sulfato ferroso, sintético, que não é legal, como o carbonato de cálcio, que é muito comum nesses suplementos que prende o intestino. Quando a gente vai para a farmácia de manipulação, a gente pode brincar com esses ativos e pegar a melhor composição para o nosso paciente, visando tudo isso que a gente já sabe que pode acontecer. Acontece muito também, por exemplo, o paciente fala assim, Mônica, depois que eu comecei a tomar o suplemento, tal suplemento deixou meu intestino um pouco mais preguiçoso ou um pouco mais acelerado. E aí geralmente eu gosto de passar a primeira suplementação só para 30 dias, quando é um paciente novo, para a gente testar aquela suplementação. Pronto, deu certo, a gente pode passar por um tempinho a mais. Diferente de quando você compra uma suplementação, por exemplo, quem viaja para os Estados Unidos compra um tanto daquele suplemento. Se quando você começa a tomar, você teve uma sensibilidade, seu corpo recusou, não quis mais, você vai ter investido um dinheiro em algo que você não vai poder utilizar, até o seu corpo assimilar bem aquela suplementação. Então acaba gastando muito mais. Então por isso que mais uma vez eu afirmo que eu, Mônica, preciso e prefiro prescrever para o meu paciente uma suplementação para farmácia de manipulação. E aí sim eu consigo melhorar o resultado e o quadro clínico do meu paciente. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, comente aqui, né, para que eu possa estar respondendo e melhorando esse assunto para vocês. Grande beijo!